Goiás Tech, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu estou fazendo esse vídeo para a gente tentar, melhorar o entendimento de vocês com algumas atividades que estão sendo propostas. Nesse vídeo, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês nas atividades dessa semana que aconteceram de projeto de vida e de mundo do trabalho. Por que eu vou tirar essas dúvidas? Alguns alunos me solicitaram uma explicação melhor e eu disse o seguinte: vocês vão ter que se acostumar com essas atividades que são mais, vamos dizer assim, subjetivas de análise, pois vocês agora estão caminhando já para um terceiro ano do ensino médio, caminhando para estar fazendo aí Enem, caminhando para um curso superior, e vocês precisam se desvencilhar, ou seja, soltar um pouco dessas amarras que a gente vem sendo acostumados lá no primário, ensino fundamental, até o 9º ano e 1º ano do ensino médio. Por quê? Nós, professores, quando nós pensamos dentro de um conteúdo proposto para o aluno, e eu tenho certeza que todos os outros professores pensam dessa mesma maneira, a gente quer o que é melhor para vocês. Então, a questão de analisar algo, de ser um cidadão crítico, é algo primordial, principalmente no papel aí da educação. Por quê? Quando eu digo ser um agente crítico, ou analisar algo, não é falar mal das pessoas, não é criticar de forma maldosa alguma coisa, mas ser um agente capaz de aceitar e entender a diversidade, por exemplo, de aceitar e entender que agora e daqui para frente muitas questões vão ser colocadas para vocês, mas que vão exigir de vocês mais leitura, mais atenção, assistir mais vídeos, se inteirar de determinado assunto. Então, às vezes coloca-se um vídeo ali nas aulas e um vídeo só não é suficiente. Então, vocês precisam também ter essa, vamos dizer, essa facilidade, essa vontade de buscar além. O que é buscar além? É ler coisas sobre aquele assunto, é tentar, é perguntar mesmo, é não ter vergonha de perguntar, é mandar áudio, é mandar mensagem, é gravar um videozinho. E gravar um videozinho na época em que nós estamos está sendo primordial. Vocês estão percebendo aí que estão vindo muitas atividades pedindo vídeo, por quê? Nós estamos longe que eu digo geograficamente, fisicamente um do outro. E para que nós conversemos a mesma língua, vai ser necessário que vocês se entregam cada vez mais. Então, eu coloquei aqui a apresentação das aulas, Projeto de Vida e Mundo do Trabalho. Eu escolhi essa porque, querendo ou não, semanalmente elas se tornam mais subjetivas, Se tornam menos objetivas e vai pedir de vocês, Vai solicitar de vocês um investimento maior, um tempo maior, uma análise maior. Então, vamos lá. Então, a primeira atividade dessa semana, que alguns de vocês sentiram assim, precisando de um pouco mais de informação, foi a de projeto de vida. Então, vocês vão ler comigo. Quais são as orientações, Então, o que o professor Gustavo pediu para que vocês fizessem inicialmente? Então, na aula, ele explica o que é para fazer. Então, o que vocês vão fazer? Uma reflexão, refletir. Então, você já começa a pensar antes de você ler, que você não vai só decorar. Aqui você precisa refletir sobre lideranças juvenis. Por que a gente está falando isso? Vocês estão num momento da vida onde a capacidade de liderar ou não vai fazer muita diferença na vida de vocês. A capacidade de liderar um projeto, a capacidade de liderar uma ação, a capacidade de ser líder de uma turma, de representar essa turma, é algo que vai sempre vir para vocês e que vai cobrar muito de vocês. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um vídeo que ele colocou, na verdade, Escola de Mediação, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão de liderança.
como que é essa questão dos jovens que lideram, dos jovens que aparecem. Ele também solicita para que vocês anotem no caderno os pontos que vocês consideram principais. Gente, isso é primordial. Ao ler um livro, ao assistir um vídeo, antes de resolver qualquer questão solicitada, você precisa anotar aquilo que veio como informação importante. Vocês precisam conseguir fazer essa anotação e essa análise daquilo que foi solicitado, para você não ficar perdido quando você for resolver a questão proposta, por exemplo. Então, a primeira atividade será em forma de dinâmica para reflexão sobre situações hipotéticas. O que é hipotético? Aquilo que porventura vier ou viesse a acontecer, a fim de despertar para o aluno o conceito, a exemplificação do que é liderança. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é entender o que é liderança. Ser líder não é mandar, ser líder não é impor. O que é ser líder? Então, vocês precisam assistir aos vídeos para vocês entenderem um pouco mais qual é o papel da liderança. Depois vem uma outra atividade. Então, a primeira atividade ela é reflexiva. Você vai assistir o vídeo, vai colocar os pontos principais e vai entendendo o que é a liderança. A segunda atividade será questões direcionadas no caderno que cada estudante deverá responder de acordo com os pontos apresentados, tanto no vídeo como nas reflexões acerca de lideranças apresentadas em aula. A avaliação desta aula poderá refletir sobre como bons líderes e uma liderança positiva pode influenciar de maneira boa o caminho de todo um grupo, levando esse grupo a atingir mais facilmente e diretamente seus objetivos em conjunto e também de maneira pessoal. Trabalho em grupo. A gente sempre fala, gente, vamos fazer trabalho em grupo, vamos ajudar um ao outro. E a gente está sempre fazendo aqui, alguns de vocês, vídeos em grupo, mesmo que esteja cada um na sua casa, um grava uma parte, outro grava outro. Essa questão do trabalho em equipe. Então, vocês já entenderam dois pontos importantes. Estudar um pouco sobre a questão de liderança, o que é ser líder. Ser líder não é chegar e impor o que tem que fazer. Ser líder é ajudar, é indicar o caminho que você entende como correto e que vai fazer bem pro coletivo. E agora a gente entendeu também a questão do grupo, da coletividade. São duas reflexões que vocês já vão pensando no decorrer do indicativo da aula, antes de ter que fazer qualquer questão. Então, quando você for fazer a atividade de projeto de vida, você vai assistir aos vídeos do professor, os dois vídeos, você vai entender o que é liderança. E aí, a partir do momento que você entender o que é liderança, você vai fazer o que foi proposto, que são aquelas várias perguntinhas que está colocado ali e que tem também na apostila de vocês. Então, na apostila de vocês, eu vou abrir aqui para vocês verem, mas vocês estão com elas aí, obviamente. Vocês vão perceber essa questão de liderança. Na apostila de vocês, vocês vão encontrar na página 171, vocês vão conseguir encontrar aqui, na página 171, algumas perguntas para vocês responderem. Primeiro, quais as principais características de um jovem líder? Depois, como as lideranças juvenis podem e devem atuar? Então, vocês vão ter assistido aos vídeos já. Depois, cite jovens líderes no Brasil e no mundo. Tem muitos, mas pesquise caso você não saiba. Faça pesquisa. Quarta, identifique em sua escola ou em sua comunidade jovens que você considera uma liderança. Até mesmo dentro da sua própria turma, aqueles que sempre estão ali à frente, que ajudam o professor, que são líderes de turma, que buscam resolver algum problema coletivo que surja. Uma liderança pode ter influência sobre quem eu sou ou sobre minhas atitudes, tanto pessoais quanto coletivas? É uma questão pessoal. Você acha que uma liderança pode influenciar você? Pode influenciar o seu grupo? Depois, você se considera um líder? Se sim, sim. Se não, ok. Nós temos pessoas que são encaixadas em todos os pontos de um grupo. Os que são líder,
os que praticam ação, os que executam, os que escrevem, os que apresentam. E depois a 7. Se sou um líder, que tipo de influência eu exerço? Eu influencio alguém? Em que sentido? E depois a 8, avaliem a aula, que vocês vão avaliar o que vocês acharam da aula que fala sobre liderança, extremamente importante, né? Nós devemos ser líderes no trabalho, às vezes até em casa, na própria escola sempre, ou líder de um trabalho que a gente esteja produzindo. Enfim, de projeto de vida tá tudo ok. Agora vamos falar um pouco do mundo do trabalho. O que a professora Carol pediu em mundo do trabalho? Primeiro, a gente está falando de autoconhecimento. Então, essa palavra, ela já se define. Auto, eu, conhecimento, aprender. Eu me conhecer. Eu me conheço? Eu me entendo? Então, o que quer nessa questão de autoconhecimento? Você se entender, certo? Olá! Aprofundando um pouquinho mais sobre identidade, que nós já estamos falando disso, não é de agora, vamos continuar falando sobre o autoconhecimento e o quanto conhecer a si mesmo, reconhecendo a importância de sua própria história, é importante para a formação da identidade. Já ouviram aquela grande fala filósofa que fala, conhece-te a ti mesmo? Então isso não é de agora, né? Nós precisamos nos autoconhecer, nos autoanalisar, saber até onde eu posso ir, o que eu sou capaz, e às vezes forçar, às vezes me colocar em desafios para entender se eu realmente só consigo chegar até ali ou se eu consigo ir mais longe. Depois de voltar o olhar para o passado, o foco é o agora. Então, me analisei, me entendi, e agora? E aí, quando eu coloco essa lâmpada, que representa dentro do mundo da sabedoria, do conhecimento, da educação e do mundo, o pensamento, a razão, vocês vão entender que aqui vocês precisam pensar. Então, é muito difícil pensar sobre o futuro. Óbvio, eu não sei o que vem, certo? Muitas coisas não estão nas nossas mãos. Mas não é por isso que eu vou deitar aqui e deixar acontecer e as pessoas que vão decidir sobre o meu futuro. Claro que não. Fazer escolhas para a vida sem refletir o que tem sido a vida até aqui. Por isso, observar o passado e o presente são caminhos para que o jovem comece a entender um pouco mais sobre si mesmo e assim consiga ter uma mente mais aberta para fazer escolhas sobre o seu futuro, que será o conteúdo da próxima aula. Então, a gente não está escolhendo ainda, mas vocês já precisam começar a pensar nisso. Vocês estão quase chegando lá. E aí vem o cronograma da aula. O vídeo que foi enviado, que nós disponibilizamos no grupo. Então, vocês precisam assistir a videoaula. A partir do momento que vocês assistirem a videoaula, vocês também vão pegar a apostila. E aqui está indicando página 188 e 189. Ele é a última disciplina do volume 2, 188 e 189. Vocês vão abrir aí na aula Autoconhecimento Presente, referente item 4. Vocês vão ler o que está escrito aí. Leia, assista o vídeo para depois vocês entendendo sobre o que está falando. E aí vem a atividade. Algo vai começar aqui, vamos entendê-las? Então, a partir das reflexões sugeridas na aula, o aluno irá refletir sobre seu momento presente. Isso é com você. Até então, você não está escrevendo nada, você está refletindo. Para isso, será conduzido a observar as pessoas que estão à sua volta e que, de alguma forma, contribuem para que você seja quem você é. Por que você é quem você é? A família, quem são as pessoas que participam da sua vida? Seus melhores amigos, aqueles que estão com você desde sempre, um primo, a avó, seja quem for. Quem são essas pessoas à sua volta? Você acha que sem elas você seria o mesmo? Você acha que a sua formação enquanto ser humano advém de onde você vive, né? De onde você aprendeu? Já vai refletindo. É fato que podemos perceber tanto pessoas que auxiliam quanto pessoas que dificultam o processo de formação da nossa identidade. Claro que tem, né, gente? Sempre tem. Aqueles que não concordam, que são totalmente diferentes da gente, que divergem em tudo que a gente pensa. Aquelas pessoas que tudo que eu falo que eu vou fazer são negativas, fala que não vai dar certo, que não apoiam. Sempre tem.
Mas essas são as pedras do nosso caminho que nós precisamos ultrapassar. No entanto, não podemos modificar as pessoas, e sim o que vamos fazer com o que essas pessoas fazem conosco. O que essa pessoa está fazendo comigo? Ela está me melhorando? Ela está fazendo com que eu adquira cada vez mais força, mais vontade e corra atrás dos meus sonhos ainda mais? Então, essa pessoa também faz parte da minha vida. Porque se alguém um dia falou que eu não vou conseguir algo, isso me deu mais força para ir atrás do que eu quero, essa pessoa também faz parte da minha vida. Essa pessoa me impulsionou enquanto ser humano. Então, não são só pessoas que te falam o que você quer ouvir, são pessoas que também te impulsionam, e infelizmente nem que seja pela negatividade dessas pessoas, mas fazem parte da sua vida. E aqui você vem, logo abaixo estão os detalhes de como pode ser desenvolvida a atividade. Vamos ver? Segue os caminhos indicados abaixo. Círculo de apoio. Em uma folha de papel, desenhe um círculo menor e mais 3 círculos maiores, como na figura abaixo. Eu já vou mostrar a figura para vocês. Escreva seu nome no círculo menor. Em cada um dos 3 círculos maiores, escreva o nome de até 3 pessoas importantes, com quem você sempre pode contar no âmbito da família, da escola ou dos amigos. Você viu que até aqui vocês não precisavam ter feito nada ainda? Apenas refletir. Aqui que você vai começar a atividade. Essas pessoas formam seu círculo de apoio pessoal no presente. Então, aqueles que estão ali, à sua volta. Eu coloquei aqui o meu círculo. Então, eu fiz aqui identificado. Então, eu me coloquei minha mãe, que é uma das pessoas que sempre me apoiam. Coloquei o meu esposo e coloquei aqui minhas filhas, que me impulsionam a buscar as coisas que eu quero. Então, esse para mim, nesse momento da minha vida, é o meu círculo. São aquelas pessoas que fazem parte da minha vida e que me impulsionam de uma maneira ou de outra a seguir atrás dos meus sonhos. Ok? Agora você reflita. Então, você fez o seu desenho, o seu círculo, tá ali no caderno, agora você faz a reflexão. Como fortalecer o vínculo com essas pessoas que formam o meu círculo de apoio? Tem alguma maneira de eu fortalecer esse vínculo? Seja planejando uma viagem, um jantar. Nós estamos em pandemia, não podemos. Manda uma carta, liga, já mandou mensagem? Mandou alguma mensagem hoje? Escreveu algo bom para essa pessoa? Você já tentou fazer alguma coisa para fortalecer esse vínculo? Coloque aí. Aí você copia no seu caderno e coloque. O que preciso fazer para ampliá-lo? Ampliar o vínculo, não são acrescentar pessoas, mas fazer com que esse vínculo ele vá e ele volte. Não só esperar que a pessoa traga para mim algo bom, mas levar também para essas pessoas do meu círculo algo que seja grandioso. Esses círculos podem evoluir ou se modificar ao longo do tempo? Todas essas pessoas vão estar a nossa vida toda junto com nós? Em algum momento da vida, esse círculo pode mudar? Pode, claro que pode, totalmente mutável. E aí vem, observe. É importante convivermos com pessoas que acrescentam aspectos positivos à nossa vida, que nos ajudam a entender quem somos hoje, o que podemos ser no futuro e que nos dão apoio nas horas difíceis. Quando ampliamos nosso círculo de relações, ampliamos também a chance de encontrar pessoas com quem temos afinidade e podemos estabelecer laços de confiança. Tá pedindo para você fazer algo aqui? Não, apenas observar. Então, você observa. Para concluir, no caderno, agora sim você vai fazer de novo no seu caderno, faça um registro sobre o seu círculo de apoio, relembrando as pessoas que são importantes na sua vida. Não se esqueça de incluir a data e o título. Uma pequena redação, um pequeno texto, um texto de autoconhecimento. É algo bem simples, mas você vai fazer um registro lembrando quem foram as pessoas importantes que passaram na sua vida. Alguns já não estão lá mais, mas foi importante, fez algo de diferença. Então é isso. Teremos mais aula, vou fazer um outro vídeo para a gente explicar o conteúdo de biologia da aula de hoje, que tem algumas atividades aí também, mais um pouco complexa de entender, mas bem tranquilo de se fazer, tá bom? Até mais!